vistam-se de justiça os teus sacerdotes. É a nossa oração. E sabemos que também nós, pastores e todos aqueles que ministram a palavra de Deus, nós precisamos do sopro do Espírito, para que a gente não sopre e ache que somos nós que estamos fazendo. É preciso que a gente tenha essa certeza. Nós somos imperfeitos, vamos ser até o último dia. Mas é importante ter essa convicção, da gente ter uma busca na presença de Deus e querer que sejamos canais limpos, canais abertos para que Deus possa fluir através de nós. Esse sopro, como é que a gente pode se inspirar? Em cima da palavra de Atos 1:8 que diz: recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito e sereis minhas testemunhas. Que privilégio, o Espírito Santo sopra. E por isso nós queremos cantar louvores ao nosso Deus, quando juntos cantamos: Glória. Puder colocar-se de pé, nós queremos ter um tempo de falar com Deus em oração. Senhor nosso Deus, graças te damos por esse novo dia, nos reunirmos em tua casa. Isso é um privilégio. Com todas as restrições, cuidados e preocupações, ainda assim nós queremos entregar, Senhor, nossas vidas aqui, mas de todos aqueles que estão também nos acompanhando, mas também esse mundo, Senhor, em tuas mãos. E rogamos, em especial por aqueles que estão enfermos, que o Senhor possa visitá-los, cada um com o seu espírito, e nos lembrar que somos amados por ti. Obrigado, onde 2 ou 3 se reúnem em teu nome, ali o Senhor está no meio deles. Essa certeza faz toda a diferença. Cuida desse culto, abençoa esse culto, que esse culto possa ter algo muito mais do que preparo de palavras, preparo humano, capricho humano, que possa ser dirigido, inspirado por ti mesmo, através do Espírito Santo. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, passo a ler a palavra de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 a 21. Esse texto também vai ser o texto base depois para a nossa pregação. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1 e seguintes. A vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que pareciam línguas de fogo que se separavam e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito da parte da Líbia, próximo a Cirene, visitantes vindos de Roma.
tanto judeus como convertidos do judaísmo, cretenses e árabes. Nós ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos, perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Então Pedro se levantou com os 11 em alta voz, dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar o que significa isso. Ouçam com atenção, esses homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito no profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos, suas filhas vão profetizar. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas, eu vou derramar o meu espírito naqueles dias, e eles vão profetizar. Mostrarei maravilhas em cima do céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo, nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Até aqui a palavra do Senhor. Foi um texto pouco longo, mas ele é importante para mim depois na minha fala. Bem-aventurados que ouvem essa palavra e aguardem seu coração. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Ainda queremos confessar nossa fé cristã com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Podemos assentar. Alguns avisos que eu passo nesse instante. A oferta deste culto vai para o auxílio à formação teológica. Nós sabemos que uma formação teológica hoje ela tem um custo muito elevado. No meu tempo ainda havia um grande suporte por parte da igreja para que a gente pudesse estudar teologia. Hoje é como uma faculdade que precisa ser paga pelo próprio bolso. Então muitas vezes tem estudantes que não dão conta, precisam do suporte e apoio também das comunidades. Hoje a oferta vai ser para este fim, então. Ok, gente? Deus abençoe ricamente sua oferta e também o uso desse dinheiro. Lembramos também que o culto hoje à noite às 19 horas e também a pregação de hoje de manhã, ela vai ser replicada então pelo YouTube. Tem pessoas que ainda estão constrangidas, assustadas, cada um dentro do seu jeito. Eu acho que não precisamos ficar apavorados, porque isso não ajuda nada na nossa energia. Quando nós ficamos muito assustados, com muito medo, isso nos faz mal, inclusive na nossa imunidade. Por outro lado, também não podemos banalizar e minimizar. O assunto é muito sério. Então, vamos ficar um pouco mais no centro. Cuidado, sim, muito cuidado, mas também não banalizar esse momento. E assim vamos pedir que Deus continue nos guardando, dando sabedoria e força, até porque a vida segue, né? O trabalho precisa acontecer, o ganha-pão precisa acontecer.
Os filhos precisam voltar à escola de maneira restrita, alternada, tudo aquilo que faz parte do pacote. Mas que Deus continue cuidando e abençoando e guardando a cada um de vocês. Então, domingo que vem teremos culto às 9 pela manhã e 19 horas. Hoje nós não vamos ter culto infantil. Semana passada a gente teve a primeira experiência. Eu acho que foi muito bom, né? Também não tinha tantas crianças, mas foi ótimo recomeçar. Hoje à noite tem. Muito obrigado. Então, hoje à noite, eu agradeço. Isso é alternado, né? É isso. Então, semana passada tinha na parte da manhã e não tinha à noite. Hoje não tem de manhã, mas à noite tem culto infantil. Muito bem lembrado. E assim nós vamos criando esse espaço e será feito aqui em cima no salão, né? Para justamente um espaço maior, distanciamento, cadeiras bem distantes. E pede-se que as crianças tragam uma garrafinha de água. Se precisar, né, tomar um líquido, que possa tomar da sua própria garrafinha. Ok? Obrigado aí pelo lembrete. Bom, gente, eu tenho um assunto que eu gostaria de dividir com vocês. Eu fui abordado agora na sexta-feira à tarde, através de um dos psicólogos. Nós temos um trabalho voluntário de psicólogos chamada CLIF, Clínica da Família. E um dos psicólogos, ele me abordou dizendo: pastor, tem uma família que chegou não muito tempo em Jaraguá, uma família de várias pessoas, né? E são várias crianças. Essas famílias estão em estaca zero. Eles estão agora num albergue. Eles têm suas razões para estar aqui. E a gente está fazendo uma campanha, colchão antigo, que talvez está lá. A gente se acha que um dia vem a visita, né? E ela já não vem tanto, né? E quando vem, dorme no sofá ainda, e coisa assim, ou nem dorme em casa. Esse colchão pode ser de grande utilidade para alguém. Então, se alguém tiver um colchão, roupa de cama, essas pessoas têm roupa porque elas trouxeram isso na sua bagagem. Mas pede-se que essas coisas, colchões, uma panela, xícaras, essas coisas para dar, eles precisam achar um lugar para morar e dar sequência à sua vida. 3 dessas pessoas vão começar a trabalhar o mais rápido possível. E a gente está fazendo uma campanha aí para dar minimamente condições para eles darem um start. E Jaraguá é muito generosa. Eu fico impressionado como essa cidade é generosa. Tá? E nossa comunidade é generosa também. Se alguém tiver doações, secretaria, vamos deixar aqui no auditório. E na hora certa já vamos estar entregando. Eu estou fazendo esse contato direto aí, via esse psicólogo aí que nós estamos fazendo isso junto. Muito obrigado. Deus abençoe ricamente. Se alguém tiver alguma ideia, um donativo, uma doação para isso, vamos fazer uma campanha legal. Eu tenho certeza que faz toda a diferença também para cada um de nós. Estou me delongando um pouco, mas nós temos ainda hoje da manhã um motivo muito bom também para celebrar e agradecer a Deus. Seu Geraldo Lessman e Dona Emily completaram 65 anos. Sim, em pé, por favor. 65 anos de casamento, é isso, né? 65, poderoso. Graças a Deus, Deus abençoe ricamente, né? A filha está aí também, o genro, né? É isso aí, Valmor lá atrás, tá? Deus abençoe ricamente, um abraço para toda a família. Vocês podem assentar-se. Deus abençoe. Vamos cantar o parabéns para eles ainda? Tem algum aniversariante do dia hoje conosco? Não? Parabéns. Parabéns pra vocês nesta data querida. Felicidade, muitos anos de vida, com Deus ao seu lado, em um novo porvir. Que a vida lhe seja um eterno sorrir. Aplausos. Deus abençoe. Graças a Deus. Se fosse tempo normal, nós daríamos um monte de abraço, né? Mas agora só de longe e abraço virtual. Felicidades. Deus abençoe. Bacana. Nos preparando para a palavra, vamos cantar o hino. Infinita graça. Isso aí. Vai ser projetado.
sentir mais uma vez a graça e dá-me a tua paz ao coração. Mais uma vez eu sinto meu pecado, é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede a tua alegria, renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Meu coração a ti eu ofereço, perdão imploro, meu Senhor e Rei, conforme a tua infinita graça, misericórdia assim alcançarei. Mais uma vez eu sinto meu pecado, é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede a tua alegria, renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Amém. O tema de hoje, então, dentro do tema geral, sopro da vida, força aos fracos. A primeira imagem que me veio quando eu preparei esse tema foi uma lembrança dos nossos filhos quando eles eram pequenos, talvez 2, 3 anos. A criança nessa idade, ela fica muito fascinada por balões. E a razão é simples. Uma bola comum, ela quica muito rápido. E um balão, ele é um pouco mais devagar. Um balão você consegue jogar e repetir esse toque. Uma bola, isso é tudo muito rápido. Ela tem uma queda livre maior. O balão é colorido, mas tem um detalhe. Quando a criança de 2 anos quer encher um balão, ela consegue? Geralmente não. Porque o balão ele tem um estágio onde ele está recolhido, onde ele está ainda vazio. Ele precisa ter um sopro e dar aquele start, dar aquela explosão daquela parte mais rígida. E depois que ele encheu, aí fica um pouco mais fácil. E aí você chega a um tamanho de plenitude. O balão no seu estágio e forma máxima, sem que ele estoure naturalmente. Eu acho que essa imagem, ela representa muito bem o que esse tema de hoje quer dizer. Sopro da vida, força aos fracos. Todos nós, de alguma maneira, nos enquadramos. Depois que o ser humano pisou no tomate, nós repetimos de geração em geração a nossa incapacidade de termos a plenitude do balão cheio como Deus pensou. Nós somos aquelas crianças que querem, com unhas e dentes, encher esse balão, mas não temos a força e que nós precisamos sim, como o pai ou como a mãe, que diz, vem cá filho, deixa eu soprar isso para você, deixa eu encher. E o pai e a mãe sabem a medida certa, para que também não estoure o balão. E assim Deus preencher nosso potencial para o qual nós fomos feitos. Sopro da vida, força aos fracos. É uma questão de honestidade nós reconhecermos que a gente é capaz de estragar muita coisa. A gente é capaz de estragar a nossa saúde,
a gente é capaz de estragar nossos relacionamentos conjugais, a gente é capaz de estragar relacionamento com filhos, filhos com os pais, a gente é capaz de estragar uma sociedade muito legal, a gente é capaz de falir uma empresa, a gente é capaz de avacalhar com uma amizade, a gente é capaz de avacalhar um trabalho na igreja. Nós pastores somos capazes de estragar também um ministério, um diretor de acabar com uma escola, um médico é capaz de acabar a sua profissão por conta de dependência de remédios. Infelizmente, por favor, não estou generalizando. Juízes são capazes de estragar a sua carreira por conta de uma podridão de caráter. Políticos são capazes de estragar a sua vida pública, onde podia ser uma bênção para uma nação, por conta da corrupção. Você sabia que 75% da população mundial passa por algum trauma? 70 milhões de pessoas hoje estão vagando nesse mundo porque não tem pátria. Nós estamos recebendo uma família aqui para Jaraguá. Mas existe no mundo 70 milhões de pessoas que têm uma sacolinha de plástica num lado e na outra, e um filho aqui e um filho aqui. Coincidiu que o trem passou e a bateria acabou. Mas foi tudo programado, né, Diogo? Estava tudo certo, tudo no esquema aí. Existem 70 milhões de pessoas hoje que não têm um lugar que eles possam chamar de pátria ou de lar. 75% da população mundial passa por traumas, perdas, traições, mortes, sofrimentos. E eu acho que isso aumentou agora tranquilamente com a pandemia. Quantos de nós não tem alguém na família, algum amigo no seu círculo social que perdeu alguém por conta do coronavírus? O que nós fazemos quando nós queremos soprar o balão da vida, dar um formato a ele, e nós não conseguimos? Porque ou por fatores internos onde nós estragamos, ou fatores externos estragaram aquilo com que a gente tanto sonhou. Eu não queria ser pessimista. Tem uma boa porcentagem que vai dizer nossa vida é muito boa. Mas também essas pessoas vão dizer que teve momentos difíceis na vida. Enquanto há sopro, enquanto há fôlego, há esperança. E não poucas vezes, assim como as mães fazem quando a criança dorme muito tempo. O que uma mãe faz? Poxa, ela está dormindo tanto tempo, não é normal? O que a mãe faz? Ela entra no quarto, lá escurinho, e ela vai estar no bercinho, e ela põe a mão na frente do narizinho da criança, para saber se ela está respirando. Quem é a mãe que não fez isso? Quem é o pai que nunca fez isso? Ou a gente tem o opa, está dormindo tanto tempo, a avó, poxa, ainda não acordou. Você vê lá, você quer ver se ela está respirando, você olha para a barriga dela ou do vô, está respirando sim. O sopro, aquilo que nos dá vida, é o sopro da vida. É disso que o pastor Daniel falou na semana passada, que Deus lá em Gênesis 1, pegou um monte de barro, soprou, e isso transformou em vida. E é curioso que quando depois esse sopro, esse fôlego da vida sai, o que é curioso? Você sabia que o nosso corpo volta realmente à terra? Com exceção os dentes. Mas o corpo volta a ser terra. Em algum tempo aquilo volta a ser terra. Mas não foi isso que Deus fez. Deus fez o nosso espírito, a sua imagem e semelhança. Sopro da vida. Agora que ficou claro que esse sopro da vida remete ao próprio Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Interessante que
A palavra espírito no hebraico, ruach, significa vento, sopro. E no Novo Testamento, pneuma. Pneuma é de pneumonia. Pneuma é vento, é ar. Pneu, essa origem grega, pneuma, é vento, é ar. Espírito Santo é pneuma. É justamente o sopro de Deus, que a gente não vê, mas que está aí. Fechamos o nosso nariz, 15 segundos, 30 segundos e já nos falta o ar. E não é só nós precisamos estar na atmosfera e a atmosfera precisa estar em nós. Nós fora da atmosfera, a atmosfera não tem tantos quilômetros. Eu já agora me passou, talvez, sei lá, 10, 15, 20 quilômetros. E aí depois já é um ar rarefeito. Quando sobe-se o monte do Himalaia, por exemplo, o Pico Everest, lá em cima com 8.000 metros, já tem um ar rarefeito. Estamos dentro da atmosfera e a atmosfera precisa estar em nós. E não tem um planeta que se achou ainda, nem onde é que poderia ter um lugar que pudesse ter essa realidade de vida. E nós como cristãos entendemos que o Criador fez isso. Ele nos colocou dentro desse oxigênio e esse oxigênio precisa estar em nós. Em outras palavras, nós estamos em Deus e Deus em nós. Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo, essa palavra hebraica, ruach, ela é uma palavra feminina. Isso é muito legal. Porque tem alguma coisa de um cuidado feminino. Olha, cara, eu acho que eu acho que eu fui um pai relativamente bom. Mas eu vou dizer para vocês, depois que eu acordei 2, 3 vezes à noite para cuidar dos filhos, porque eles não estão bem, a palavra de ordem é o quê? Mãe, Kátia, dá uma olhada, eu não sei o que fazer. Estou exagerando? Geralmente, em algum momento, a mãe é a mãe. E eu lembro assim que os paizinhos frescos de primeira viagem, eles ficavam às vezes tristes. Eles queriam ser um bom pai, queriam cuidar dessa criança. Mas chegou um momento a criança diz, eu quero a mãe. Não é verdade isso? Essa palavra hebraica, ruach, ela nos lembra, tem um cuidado materno do Espírito Santo. E agora no Novo Testamento ele também é chamado de Paráclitos. Sabe o que é a tradução literal de Paráclitos? Aquele que é chamado para estar ao lado do outro. Paráclitos, o Espírito que é chamado para estar ao lado do outro. Por isso também chamado de Consolador, de Ensinador. Eu acho isso acho isso incrível. E aqui, nos inspirando, talvez o Espírito inspirou as mães e as mães se inspiram no Espírito Santo, e para nós é inspirador esse cuidado fraterno da mãe em relação agora também ao Espírito Santo. Nós trabalhamos aqui alguns anos atrás a série A Cabana, do autor William Paul Young. O livro A Cabana foi traduzido também, foi feito um filme. Aliás, eu acho que vale a pena a cada 6 meses. Se você quer saber como Deus te ama e como Jesus está contigo e o Espírito Santo é aquele que está do seu lado, assista o filme A Cabana a cada 6 meses. Isso vai te fazer muito, muito, muito bem na sua vida de fé. Porque consegue traduzir, desmistificar um pouco o ranço religioso e o ranço de igreja e o ranço às vezes de interpretações pessoais, às vezes minimiza essa pureza que a Bíblia traz do amor de Deus para as pessoas e também da ação da Trindade, o Deus Criador sobre todas as coisas, o Deus Salvador Emmanuel conosco e o Espírito Santo em nós. E nesse livro A Cabana, William Paul Young, ele escreve da sua história, uma história de um profundo abuso
abuso sexual, abuso verbal, abuso religioso, teve o abuso também social. E ele teve uma vida conturbada, errada, rebelde. Ele se separa por 11 anos da sua esposa. E lá pelas tantas ele tem uma nova experiência com Deus. E alguém cuida dele, traduzindo esse amor de Deus. Se você quer saber onde Deus está, normalmente ele vai usar pessoas para mostrar onde ele está. Porque onde tem amor, Deus está. E quem ama é nascido de Deus. E se tem pessoas que se ocupam com você e te amam de verdade, pelo seu bem, você vai enxergar Deus através desse amor. E às vezes no relacionamento nós procuramos sexualidade, procuramos amizade e tudo não dá conta. Se você quer ter uma experiência que supra a sua alma, vá adiante para o amor ágape. O amor de Deus. O amor de Deus revelado em pessoas que amam a Deus. Seja no consolo, na orientação, seja na experiência do discipulado, onde aprende espiritualmente. É lá, é nesse encontro com pessoas tementes a Deus que você vai perceber e enxergar Deus. E quando isso também está no casamento, Deus presente no casamento, a gente não enxerga só o marido, a gente vai ver Deus nesse esposo. E a gente não vai ver só a esposa, a gente vai ver se Deus nessa esposa. E quando os filhos já começam a amar a Deus, você não vai ver só filhos, você vai ver nesses filhos o amor de Deus está presente. E essa relação humana, ela começa a ter caráter divino, onde o balão, o sopro de Deus, vai alcançando a sua potencialidade, a sua plenitude, sem estourar, sem exagerar, mas de uma maneira bonita, normal, vivencial, relacional. O amor de Deus, o sopro de Deus vai acontecendo. Por isso o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O sopro de Deus na vida das pessoas. E William Paul Young, quando ele descreve, ele chama o Espírito Santo de Sarayu, que é uma moça oriental e muito linda, por sinal. E essa moça Sarayu, ela faz o papel do Espírito Santo. E ele se encantou com esse nome Sarayu, porque numa relação uma vez comercial, William Paul Young, então ele pergunta para essa pessoa lá do outro lado do mundo: vocês têm uma palavra legal para falar vento ou sopro? E ela disse Sarayu. Mas daí ele perguntou: Sarayu significa o quê? É um vento forte, um vento fraco, um vento quente? Daí essa correspondente comercial, ela disse: Sarayu é o vento comum que te pega de surpresa. Aquele dia bem quente que você quer morrer de tanto calor, de repente vem uma brisa gostosa que sobe do nada. É maravilhoso e muda tudo, e você diz: uau, que ventinho gostoso. Isso é Sarayu, isso é Espírito Santo. Você consegue perceber que nós precisamos de Sarayu? Nós precisamos de pneuma, Espírito. Nós precisamos toar de Deus, o sopro de Deus, que Ele nos pegue de surpresa para dar sentido à nossa vida, aos nossos relacionamentos e ao nosso bem-estar. Eu ainda preciso trazer agora na minha fala, eu preciso ainda trazer na minha fala alguns aspectos desse texto que eu li antes, de Atos, capítulo 2, versículo 1 a 21. Lá nós ouvimos falar dos apóstolos. Eles estavam reunidos. Aliás, quando eles, com a morte de Jesus, acharam que acabou tudo. 3 dias depois, Jesus apareceu num lugar fechado. Eles estavam todos com muito medo, porque
o mestre morreu, vão matar os seguidores também. Jesus aparece no meio deles e diz: paz seja convosco, recebei o meu espírito. E aí, mais um pouquinho, Jesus, ele diz: olha, era necessário isso, morrer e ressuscitar, para dizer que nem a morte é palavra final. E aí Jesus ressuscitou, e ele disse: eu vou para o Pai, mas vocês não vão ficar órfãos, eu vou mandar o Saraiu, o Pneuma, o Espírito Santo, para vocês, o Espírito da verdade, que vai levar vocês a toda a verdade. E Jesus disse: aguardem Jerusalém, e vocês vão receber o Espírito Santo. Não foram muitos dias de espera, mas desses 500 que viram ouviram esse recado e que viram a ressurreição de Jesus, sabem quantos ainda ficaram até Pentecostes? Só 120. Como as pessoas desistem rápido das promessas de Deus. Só 120 ficaram, mas esses 120 ficaram em Jerusalém. E agora, no dia de Pentecostes, veio uma brisa e veio uma coisa, como uma brisa, não era uma brisa, mas parecia uma brisa. E vieram umas coisas, um clarão como língua de fogo. Não era fogo, mas parecia como, era a maneira de explicar o que aconteceu em Pentecostes. E aqueles homens trancados, agora começam a cantar, louvar, adorar a Deus, falar em outras línguas, outros idiomas, e cada um começa a entender o seu idioma. O que acontece? Da clausura ao protagonismo, do medo à coragem. Vocês sabiam que esses 12 homens, agora com a sua equipe maior, aumentando, mais um pouco, um bom tempo depois, o cristianismo subverteu toda a ordem do Império Romano? Vocês sabiam disso? Simplesmente o cristianismo, no seu jeito de amar, de respeitar, valorizar mulheres, crianças, paz ao invés de guerra, justiça ao invés de podridão. Essa é a pegada do cristianismo. Da clausura ao protagonismo, onde o Espírito de Deus sopra, da fraqueza, da subjugação, o Espírito se torna protagonista, não com poderes humanos, mas com o poder do Espírito. Segunda observação, do diferente à unidade. Aqui, agora em Atos 2, versículo 5, diz que haviam pessoas de todo que é lugar. Haviam muitos idiomas diferentes e de repente os apóstolos falando em outros idiomas, porque o Espírito Santo cria essas pontes de uma linguagem que conecta com o ser humano. O que acontece? Cada um começa a entender na sua linguagem. Diferente lá de Gênesis 11, a Torre de Babel, onde eles querem construir um nome próprio. O que acontece? De repente há uma confusão generalizada, ninguém mais entende ninguém, se dispersam e o mundo ficou disperso. Até Pentecostes, onde os idiomas agora de tudo que é lugar começam a entender a linguagem do amor e da adoração a Deus. E eu vou dizer para vocês, esse lance de ser cristão, isso é uma coisa incrível. Eu morei 1 ano na Alemanha, eu ficava pasmo. Eu lembro de um homem muito querido. Eu fui visitar, ele disse: aqui está a chave da minha casa, pode ficar na minha casa. Ele sabia que eu era cristão, a gente conversou um pouquinho. Em 5 minutos você percebe que tu está falando da mesma linguagem de fé. Isso é muito forte. E você de repente diz: é o mesmo Espírito. E você consegue talvez nem se comunicar verbalmente. É isso que aconteceu aqui, do diferente à unidade. O amor de Deus, através de Pentecostes, fala a mesma língua. Dentro de um matrimônio, dentro de uma família, dentro de uma empresa, dentro de uma igreja, na política, quando o Espírito Santo sopra, ele agrega pessoas. E se tem bagunça, se tem confusão, tem divisão, pode crer, não é o Espírito
de Deus. Da embriaguez à sobriedade. A bebida, para muitos, ela é o lugar de afogar as mágoas, de tentar ter um clima legal, e você pode criar um ambiente bacana em torno de uma comida. Mas esse mesmo alcoolismo, a bebida e o alcoolismo, é muitas vezes um fator também de dispersão. O homem já se passou, a mulher ficou magoada, ela vai para casa, criou um grupo dos homens, um grupo das mulheres, aonde tem muita bebida, a falação, ela começa a acontecer, até que o primeiro se exalta e você cria todo um ambiente de tumulto. Os zombadores achavam, eles estão tudo bêbado. E aí Pedro diz, não. 9h da manhã nós estamos sóbrios. Nós estamos agora embebecidos dessa alegria em Deus. Nós estamos agora embriagados do amor de Jesus. Esse Jesus que pregou, que ensinou, que curou, que fez a diferença para as pessoas. Esse Jesus, o seu Espírito está em nós. E nós vamos continuar essa tarefa, essa jornada até o final dos tempos, para que o amor de Deus alcance cada pessoa. Eles estavam sim embriagados agora do Espírito de Deus. E quando alguém tem uma experiência legal com Jesus, vai concordar comigo, aquilo é um troço meio assim, isso é bom demais. Quando você volta de um retiro, um final de semana de casais ou de família, ou com as crianças, você volta desse retiro e diz, cara, eu estou nas nuvens. Isso aqui é bom demais, eu não queria que isso parasse nunca, isso é bom demais. É dessa embriaguez que Pedro diz, sim, estamos embriagados do Espírito de Deus. Eu finalizo ainda com a palavra do humano ao espiritual, da estagnação à possibilidade. Pedro vai dizer no versículo 16 que o que está acontecendo aqui foi um anúncio do profeta Joel. Joel falou que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. O Espírito Santo está disponível sobre todo ser humano. E há uma transformação, filhos e filhas vão profetizar. A vocação de adolescentes e jovens serem agentes de transformação e não de perversão. E hoje, infelizmente, a juventude se tornou um fator muitas vezes de perversão e de a sexualidade jogando as traças, a droga se tornando normal, mas eles não são os culpados. É a geração anterior que deixou escapar. E a própria tecnologia também virou uma coisa que ficou forte demais. Não tem cultura cristã que vai dar conta da tecnologia se os pais não entrarem em ação. Porque essa meia horinha de culto infantil, essa 1 hora de culto não é nada diante das horas de internet e de televisão e de tudo mais. Pais, se vocês querem que seus filhos se tornem protagonistas, profetas, transformadores de cultura e de futuro para essa humanidade que está carente, permitam que eles não percam a oportunidade de se embriagarem do Espírito de Deus. Aqui diz que jovens vão profetizar, vão falar de transformação e mudança para o bem. 2, velhos terão sonhos. Ter 60 anos não é dizer, Schluss, acabou tudo, ninguém mais aguenta nada, trabalhei que chega, e sentar na frente da televisão e esperar morrer. Não, aos 60 anos você é para ser um agente ainda de sonhar, de apostar, de acreditar e ter ideias boas de futuro. Jovens terão visões, um olhar para frente e dizer, olha, aqui eu ainda posso fazer a diferença. E esse poder, maravilhas do céu, Deus mesmo quer nos nutrir disso. Salvação para todos, do humano ao espiritual, porque o Espírito de Deus quer salvação para todos. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu encerro. Quem invocar o nome de Deus pode ter e experimentar salvação.
Querer mais que o Espírito Santo tem para mim é encher o balão ao ponto dele estourar. Isso seria arrogância. Porém, me conformar com menos, um balão murcho, seria um coração resignado e desobediente a Deus. Porque Deus tem, tanto para você como para mim, reservas suficientes para encher esse balão e fazer ocupar a sua potencialidade máxima. Não se contente com menos do que aquilo que Deus pensou para você. Que Deus abençoe. Amém.